Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Nós vamos para a nossa entrevista de hoje, é claro, com o nosso convidado mais do que especial. E para falar de um assunto que é interessante para todos, né? A saúde aí sempre em dia, né? O cuidado com a pele, o maior órgão do corpo humano. Doutor Antônio Fonseca, muito obrigado aí, né, por você ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao De Frente. Bom dia, Vicente. Eu fico muito feliz pelo seu convite, tá? Muito assim lisonjeado, agradeço demais e estamos aí para a gente bater um papo sobre um pouquinho que a gente sabe sobre a pele. O doutor Antônio Fonseca que sabe, né, de quase tudo na medicina desse país. Ele que é referência não só para o estado de Goiás, mas para o Brasil todo, né? Ele entende aí de várias áreas, mas principalmente na dermatologia, né, que foi onde realmente se especializou aí em várias áreas desse assunto tão importante, como eu disse. E agora nós estamos chegando aí no verão, né? Eu disse logo no comecinho do programa aí, ó, já Natal, Ano Novo, janeiro, né? A galera tudo se preparando para ir para as praias, né? Aquele sol escaldante. Será que o sol faz mal? Será que o sol faz bem? Tem vários mitos, né? Tem várias verdades também relacionados aí aos cuidados com a pele. O nosso querido doutor Antônio Fonseca, né, vai dar as dicas e esclarecer, é claro, de uma vez por todas, né, esse assunto aí para todos os nossos companheiros, amigos e amigas. Doutor, vamos começar pela sua trajetória. Onde o senhor nasceu, como foi a sua infância, né, até chegar lá na Faculdade de Medicina. Conta um pouquinho para a gente. Vicente, eu nasci em Uberlândia, mas bem criança a minha família mudou para Anápolis. Meu pai era um braçal, ele trabalhava às vezes de pedreiro, às vezes ele trabalhava na Charqueada Omega em Uberlândia. E mudando para Anápolis, meu pai trabalhava de pedreiro e conseguiu formar alguns irmãos, e esses irmãos ajudaram na minha trajetória. Eu, como filho de uma pessoa de menos posse, tive que ir para Manaus na época e prestei meu vestibular em Manaus porque eu tinha que fazer medicina numa faculdade federal. Consegui entrar na faculdade de Manaus e fiz o meu curso de medicina lá em Manaus até o 5º ano. E nesse período lá eu tive assim a sorte de conhecer um grande dermatologista que está vivo até hoje, graças a Deus, Dr. Sinésio Talhari, que me levou para o leprosário lá em Manaus, Colônia Antônio Aleixo, que me deu um conhecimento muito grande sobre lepra e doenças tropicais. E depois de Manaus, o professor Sinésio conseguiu comigo para mim ir para o Rio de Janeiro com o professor Azulay. O Azulay é uma grande referência mundial na dermatologia. E do Rio de Janeiro, o professor Azulay conseguiu que eu fizesse um curso de extensão na Argentina com o professor Alejandro Cordeiro. Então essa foi minha trajetória de medicina. Lá na Argentina, então, você chegou a fazer curso de especialização? Também, uma extensão. Lá na Argentina, naquela época, a gente fazia uma coisa que naquela época era muito incipiente no Brasil, que era a estética. A estética? A estética. Lá era referência. Era porque o argentino ele se baseia muito na cultura francesa. E a cultura francesa ela se dava muito a imagem da pessoa. Uhum. Entendeu? Quer dizer, a Argentina, quando eu estava lá, elas não saíam sem pintar. Elas sempre saíam maquiadas, arrumadas. Já o brasileiro, nós sempre seguimos a cultura dos Estados Unidos, entendeu? É uma cultura mais light, mais à vontade e tal. Então eu fui para a Argentina na época para aprender um pouquinho de estética. Olha, eu não sei não, mas as goianas acho que nunca saíram também sem maquiar, hein? As goianas são conhecidas aí, né, como mulheres bonitas, é claro, né, em todo o país, mas também mulheres que sempre saíram bem arrumadas, principalmente as goianas. A gente sabe disso. Agora, doutor, mas o inverso isso quer te não? dizer que foi há mais de 50 anos atrás. Viu? Você acha que as goianas ainda não naquela estavam época, acostumadas? 50 anos atrás, não tinha o que tem hoje. Hoje o senhor enxerga ao inverso.
Hoje o Brasil é muito não mais tem referência. dúvida, não tem dúvida. É só você sair em Goiânia e sair no mundo inteiro, você vai ver que você vai encontrar aqui em Goiânia as mulheres mais bem vestidas e mais bonitas do mundo. Não, e os cursos agora no Brasil, né? Em Goiás, que tem vários setores de referência, em Goiás também. Né? Hoje você não precisa ir para outros países para fazer, por exemplo, uma extensão de um curso de estética. Claro. De 50 anos o mundo mudou, né, Vicente? Então hoje nós temos aqui em Goiânia o que você precisar em termos de estudo, você não precisa sair. Naquela época era difícil, então a gente tinha que ir para longe. Mas hoje não, hoje nós temos tudo muito próximo, nós temos Brasília encostada em Goiânia, entendeu? Então hoje é muito mais fácil fazer uma especialização, seja qual área for. Olha, doutor, tem uma história, né, de um grande amigo, você disse que veio de uma família humilde, né? Eu já ouvi essa história de você mesmo, Tito, que, né, de carinhosamente eu chamo, porque é também um amigo meu, né, um amigo grande do peito. Faz parte praticamente da minha família. O Tito, tem aquela história também do nosso grande amigo lá, né? Da passagem de ônibus. Conta pra gente, antes de você entrar na faculdade, você estudou muito, né? Ah, sim. O grande sim. Benjamin Bezzi. Exatamente, Vicente. Eu fiz o primário com ele no Colégio Estadual José Ludovico de Almeida, em Anápolis. E tive o prazer e a felicidade de conhecer o Bezinho. Uma pessoa, Vicente, que tinha um coração mais ou menos igual ao seu, aberto aos amigos e tremendamente dedicado. Fomos para Brasília estudar junto, fazer cursinho no laser, e aí o pai do Bezinho que me convidou, porque eu sei que ele queria que eu ajudasse, assim, que o Bezinho estudasse bastante. Fomos juntos. E aí a gente estudando lá na universidade, na biblioteca da universidade, aí tinha um cartaz lá falando que tinha o vestibular em Manaus. E eu falei para ele na hora, falei, rapaz, se eu tivesse condição eu iria para lá. E ele me chamou e nós fomos lá numas empresas do pai dele, que ele alugava, e ele pegou um dinheirinho lá e comprou a passagem de avião. O estudo você tinha, você não tinha condição para poder chegar lá. Eu não tinha condição de chegar lá. E ele me facultou esse dinheiro, me emprestou, depois eu acertei com o pai dele, mas foi a grande coisa que abriu minha porta. Hoje, talvez, vamos supor, e se eu não tivesse esse dinheiro? Eu teria passado num vestibular, seria médico hoje? Então, foi uma pessoa que eu tenho uma gratidão muito grande. Porque uma das coisas que eu aprendi, que todos nós devemos saber, é o seguinte: a gente nunca cospe no prato que come. Então, uma vez amigo, sempre amigo. Quem te influenciou, direto ou indiretamente, a ser médico? Eu desde menino. É? Desde menino. Uma vez que eu fui no Rio de Janeiro, junto com a turma, eu cheguei lá, a única coisa que eu comprei foi um microscópiozinho pequenininho, sabe? Que bacana. Eu não sei física, eu não sei química. Eu só sabia biologia, entendeu? Desde cedo eu nasci assim. Se eu não fosse médico, eu seria enfermeiro. E sempre quis ser dermatologista? Depois que eu conheci o professor Sinésio Talhari, lá em Manaus, eu tive essa influência muito grande para fazer dermatologia. O que mais te encanta nessa área? Olha, Vicente, o que mais me apaixonou foi o que pouca gente apaixonou, que é hanseníase, que naquele tempo a gente chamava de lepra. Então eu ia com o doutor Sinésio para o leprosário lá de Manaus, a colônia Antônio Aleixo, todo fim de semana. Ia para lá e foi lá que eu aprendi grandes coisas da minha dermatologia, porque Manaus, por ser um local muito tropical, muito quente, muita micose, leishmaniose, muitas doenças da região. E isso me ajudou demais na minha formação. E o Sinésio, por ser um grande profissional, um grande leprologista, eu consegui aprender muita coisa da hanseníase junto com o professor Sinésio. Ô, doutor, fala pra gente, tem muita gente que diz que a pele, né, é o espelho, realmente, da nossa saúde. É verdade? Tem como você olhar para a pessoa e dizer, ó, essa pessoa é saudável, apenas olhando ali a pele, como? Olha, a pele ajuda, entendeu? Então você olhar
um cidadão, vamos supor, ele tem um problema hepático, então ele joga muita bile, então você vai ver esse cidadão com a pele mais amarelada. Esse tem uma deficiência sanguínea, você vai ver uma pele mais da cor de palha de milho seca, aquele amarelo mais para qual a cor? Mais a cor desse tapete, meu Deus. Mais para o bege? Exatamente. Aquela pele mais da cor de palha de milho seca. Palha de milho. Entendeu? Isso aí chama atenção um pouquinho para doenças vasculares, doenças sanguíneas. Olha só, nós estamos chegando no verão, como eu disse logo no comecinho do programa, né? Nós estamos em dezembro já, tem o Natal, tem o Ano Novo, já muitas pessoas aí, quem pode realmente, já está aí na praia, né? Já está viajando e curtindo um pouco com a família, com os amigos. E aí nós precisamos tomar muito cuidado a exposição ao sol, né, doutor? A gente precisa dar as dicas aí para o pessoal, porque tem gente que vai para o sol, né, e fica lá assando o dia inteiro. Isso é um perigo, não? Vicente, na realidade, muita gente às vezes pensa que o problema do sol é a queimadura de pele. Não é. O problema do sol é a irradiação. Tá? A irradiação. Irradiação. Então, para você ter uma ideia, você atinge 40 anos. Eu vou passar para um número, Vicente, para nós conseguirmos fazer com que os ouvintes nos entendam melhor. Vamos supor que você tome 1 quilo de sol por ano, de irradiação. E vamos dizer que precisa 40 quilos de irradiação para você começar as rugas, as queratoses actínicas, os cânceres de pele. Então, teoricamente, com 40 anos você começa a aparecer. Bom, uma das coisas de irradiações mais rápida para sair do corpo é o césio. Me parece que são 300 anos. Teoricamente, se você sofrer uma irradiação pelo urânio, pode demorar até 2 milhões de anos. Então, a irradiação que você sofreu quando você tinha 1 ano de idade, ela está na tua pele. Então, a irradiação ela é cumulativa, ela vai acumulando. Quando chega uma determinada dosagem, começa a aparecer os problemas de pele. Então, mitos ou verdades? Mitos ou verdades? Tem gente que fala que o sol do meio-dia faz mal, né? Tem outros já especialistas que dizem que o sol do meio-dia é o melhor que tem. Cada hora a gente ouve uma coisa. Qual que é realmente o dado correto em relação a isso? Na verdade, Vicente, toda irradiação ela é cumulativa, ela vai ficar no teu organismo. E quando chegar aquela dosagem que começa a aparecer as rugas, as queratoses, os cânceres, aí ela vai aparecer. Na verdade, a gente tem que analisar certas coisas. Por exemplo, lá na Lapônia. Lá na Lapônia, nós temos 6 meses de sol, mas sol que é o sol encoberto pelas nuvens nossas aqui. Teoricamente, aquele povo teria tido problemas gravíssimos. E não tem. E nós vivemos num país tropical. Sim. O excesso de sol. Porque se eu olho, então, na faixa tropical, você vai ver a Índia, você vai ver o Brasil, você vai ver a África. O que o organismo fez nesses cidadãos? Ele desenvolveu os melanócitos hiperfuncionantes para produzir melanina, que é uma capa que não permita que o sol chegue à camada germinativa da pele. Então, quem nasceu em país tropical, você vê que o indiano é quase negro, o africano é negro, o índio brasileiro é quase negro. Então, o que acontece? Isso é uma forma do organismo se defender. Agora, calcula você, uma pessoa que nasce num clima temperado, um europeu, chegar aqui, que tem uma pele, que não tem essa camada de melanina para proteger, para que esse sol não chegue à camada germinativa, ele vai ter uma ação do sol diretamente nas células. E ele vai ter um envelhecimento precoce até formação de tumores. Aí vamos dizer que nós temos uma pergunta aqui de um paciente. Doutor, eu não tomo sol o ano inteiro. O senhor disse que então a irradiação depende de quantos dias a gente toma o sol. Chegou o verão, eu vou ficar o dia inteiro no sol. É adequado isso? Não, eu discordo.
O bronzeador Eu não, é não, um o acelerador, é um não, perigo? ele ajuda, o bronzeado, ele ajuda, ele não é total. Ele tem um limite, ele sempre ajuda. O protetor solar. Protetor solar, entendeu? Mas o que acontece? Você, na minha opinião, é que você está num lugar com o sol forte, vai para uma sombra, se protege com camisa de manga comprida, um chapéu, tudo que você puder fazer para que o sol não bata diretamente na pele, você faz para ajudar. Por quê? Porque nós precisamos lembrar que nós estamos num país tropical, que é diferente da gente estar num país temperado. Lá você tem o quê? Você não tem 40% da incidência solar que nós temos aqui. Mas e a mulherada? Principalmente a mulherada que gosta de deitar naquelas cangas ali na areia, né? Ou senão naquelas cadeiras de piscina e passar um bronzeador, aquele acelerador. Então vamos Que não é lá. um perigo, então? Então vamos lá. Qual que é a dica que você dá? Eu vou te dar uma dica agora. Pede essa mulher para ela pegar a avó dela, entrar no quarto e olhar no seio dela, que usa o sutiã. Ela vai ver que é uma pele de uma menina de 12 anos. E no lugar da calcinha, que ela nunca tomou sol, ela vai ver que é uma pele de uma menina de 8 anos. Mesmo idosa, a pele ainda conservada. É só chegar, qualquer ouvinte vai chegar agora, pegar a mãe dele, se tiver mais de 50 anos, vai olhar as áreas que são expostas ao sol, como os braços, o colo e o rosto, vai ver a idade dessa pele e ver a idade da pele do seio ou a idade da pele no lugar da calcinha. Você vai ver que é uma diferença monstruosa. O maior inimigo da mulher não é a falta de dinheiro, é o sol. Porque mulher tem que ser bonita. Então está explicado. Então o senhor não indica tomar sol. 8 ou 80 ou Não, porque nós estamos no Brasil, nós estamos num país tropical. Mas sempre sair com um protetor solar, por exemplo. Sempre na rua. sair, porque mesmo assim você está tendo uma incidência solar. Tem muitas mulheres que reclamam também dos melasmas, né? Principalmente mulheres Exatamente. que têm também filhos, depois aparecem as manchas, né? Que são os Exatamente. melasmas. É o sol que atrapalha Não, ou é o aí hormônio? vamos voltar um pouquinho aqui para facilitar esse entendimento Sim, que claro. é necessário. Nós somos cruzados. Nós temos sangue de negro e temos sangue de brancos. Tá? Então, o que acontece, Vicente? Na verdade, existe a genética. Então, vamos supor, eu tive um negro na minha família lá atrás e esse gene pode chegar cá na frente, tá? E me atingir e fazer algumas áreas, tá? Com melanócitos hiperfuncionantes. Então, quando esses melanócitos são estimulados pelo sol, eles vão produzir mais melanina, tá? E nesse caso aí não existe milagre, tá? Eu quero falar, porque se usa muita coisa aí hoje e nada funciona. Você pode fazer qualquer coisa, você voltou por sol, o melanócito vai produzir melanina. Ele volta. Ele volta. Então você tem que fazer um tratamento constante, é usar um anti-envelhecimento junto com um clareador a longo prazo. E aqueles cremes anti-idade, eles funcionam mesmo? Funciona. Esses que foram feitos talvez para cicatrizes, aquelas propagandas Não, aí não. que aí acabam prometendo muita coisas coisa- milagrosas. Não, muita coisa aí são falsos. Essas marcas famosas, né? Exatamente. Olha, Vicente, quando eu falei para você que eu estive na Argentina com Alejandro Cordeiro, daquela época, eu trouxe uma experiência de um creme à base de ácido retinóico. Nos meus 50 anos de dermatologia, eu só vi esse produto prevenir envelhecimento cutâneo. Se fizer um uso dele corretamente, colocando as dosagens corretas, indo subindo naturalmente de 3 em 3 meses, o resultado é espetacular. O uso diário? Diário. Mas ele não precisa assiduidade, ele precisa continuidade. Isso eu até brinco com minhas pacientes, às vezes eu chego e falo, vamos supor que seu marido liga para você, vamos jantar lá em Brasília. Naquele dia você não usa, mas o outro dia você está em casa, você usa. Vamos lá na Serra da Mesa pescar um tucunaré. Naquele dia você não usa, mas no outro dia você está em casa, você usa. É a continuidade do ácido retinóico é que vai fazendo com que a pessoa vai ficando com a pele melhor. Agora, detalhe, só o tempo te prova que o ácido retinóico funciona. Por quê?
Porque você não vê ficar mais velho e não vê ficar mais novo. Se olha no espelho todo dia. Mas se você usar o ácido retinóico, que tem um parente que te viu e ele te ver um ano depois, ele nota a diferença. Então esse você garante, esse é assim. Esse é assim. É o único que e não funciona é pra nem entidade. criação minha. Esse eu aprendi na Argentina com o professor Alejandro Cordeiro. São fórmulas? Fórmulas. É formulado. Fórmulas e baratas. É mesmo, olha aí, Barato. acessível. E Acessível. tem muita gente que gasta rios e rios de dinheiro aí, como eu disse, né, com marcas famosas, marcas que ficam aí fazendo propagandas e prometendo milagres, né, na televisão, ganhando bilhões, né, de dinheiro e às vezes não dão resultado algum. Eu, sinceramente, já cheguei a usar, não para idade, contra a idade, mas para cicatrizes. Nem para cicatriz funcionou. Você imagina, então, para a idade. Eu já estou com umas ruguinhas já, viu, doutor? Você acha que o tal Botox funciona? Qual que é a sua opinião do Botox? Olha, você tendo umas lesões localizadas, ele tem um efeito rápido, mas não deixa de funcionar. Agora, o que você tem que usar é sempre o ácido. Porque a experiência que eu tive, porque nesses 50 anos meu de dermatologia, um detalhe que eu quero te dizer é o seguinte, eu sempre fiz uma dermatologia de ciência. Eu nunca gostei de coisas que não fossem ligadas à ciência. Então, o que eu notei, porque eu tenho pacientes que têm 30 anos que usam o ácido retinóico. Eu tenho paciente de 70 anos que tem uma pele de uma mulher de 40 conservada. Eu vou te falar a verdade, viu? A gente está tendo uma aula aqui e só não faz quem não quer. Né? A pessoa às vezes é teimosa, fala, não, ele está falando, mas não dá certo. São 50 anos de experiência, gente. Né? Isso vendo na prática, isso não é uma bobagem, não é fantasia. Né? O doutor vive isso na prática todos os dias. Agora, quais são os procedimentos mais procurados lá no seu consultório? Olha, Vicente, o meu consultório, eu não sou um médico de estética, eu sou um médico mais de doenças. Então a gente, hoje em dia, por exemplo, depois de uma certa idade, que começa a aparecer as queratoses actínicas de pele, os tumores de pele, essa área, minha clínica é muito procurada. Para fazer a retirada, seja com cauterização química, com cauterização elétrica, seja com cirurgias, é a área mais procurada. Na verdade, os meus pacientes que usam o ácido retinóico também adoram muito o tratamento e sempre traz muitos pacientes para fazer esse tratamento. Para a parte estética mesmo? Para a parte estética, mas é uma estética light, entendeu? Entendi. É um tratamento que a pessoa pode fazer sempre, que é um produto barato e que o resultado vai aparecendo ao longo do tempo, entendeu? Mas a medicina em geral, como algumas micoses de virilha, como eritrasma, essas coisas todas o consultório tem bastante, entendeu? E temos também algumas doenças, como vitiligo, como a psoríase, que são doenças assim, que a gente tem que ter um olhar especial para elas, né? Eu não sei se é impressão minha, doutor, mas parece que a gente vê os casos aumentarem de vitiligo. Né? Antigamente a gente não via tantos casos, parece que vem aumentando a cada dia que passa ou é a impressão que eu tenho? Não, Vicente, é porque a gente vai entendendo da coisa e vai começando a observar mais. Isso assim, eu vou fazer uma comparação para você como se fosse na roça. Você levar um caboclo que não conhece fazenda, chegar lá a fazenda ser toda de aroeira. Ele chega lá e fala, não, só tem árvore, só que ele não sabe o preço da aroeira. Que ela aumentaria o preço da fazenda muito, porque é a madeira mais cara que nós temos, entendeu? Então você começa a ver e aí começa a observar. E aí você começa realmente a ver mais aquela doença, entendeu? Mas eu não vejo assim que seja muito diferente. O vitiligo hoje está fechado mais como uma doença autoimune. Tem um fator genético também que concorre, entendeu? Mas eu prezo muito no fator autoimune. Mesmo porque a gente nota, porque nós temos o tratamento convencional, que seria os psoralênicos, mas a gente vê hoje que algumas drogas autoimunes, como o tofacetinib, que são as drogas mais novas, um corticoide, que é um imunossupressor, então você vê que essas drogas trazem um bom efeito no vitiligo. Agora, o vitiligo, quando a gente fala em doença autoimune, a resposta de cada paciente é diferente um do outro. A gente vê e acompanha muitas pessoas saindo,
né, indo para fora do Brasil para procurar esse tipo de tratamento, gastando rios de dinheiro. Eu mesmo conheço algumas pessoas que gastaram quase tudo que tinham para poder tentar se tratar fora do Brasil. Isso não é adequado, né? Hoje não precisa disso. Para começar, Datena, por um fato assim, só a título de coisa, a nossa dermatologia é da idade da dermatologia dos Estados Unidos. Tem a mesma época. Nós temos excelentes dermatologistas. Aliás, nós temos excelentes médicos no Brasil. O Brasil é rico na medicina, entendeu? Hoje está fazendo muita faculdade, eu sou contra ter um número muito maior, porque o médico é uma pessoa que tem que abrir espaço para ele estudar. Ele tem que ter lugar para especialização. Você sabe que tudo na vida você tem que ter um professor para você começar a aprender. Então nós precisamos de locais em que os médicos possam especializar, seja que área for, para poder ele desenvolver o início para ele chegar onde ele precisa, com o restante depois da teoria, mas primeiro ele vem da prática. Não, eu acho que do fator humano, né, do trabalho humano, acho que o Brasil dá show, né, em referência à medicina dá show, isso é incontestável. Agora, em relação às tecnologias que a gente tem, né, as novas tecnologias, porque a gente vê na Alemanha, Estados Unidos, a gente vê tecnologias diferentes. No Brasil, a gente chega também junto com esses países, quando se diz em relação à tecnologia, principalmente na dermatologia. Olha, Vicente, a dermatologia ela é um pouquinho diferente. Eu digo o seguinte, dermatologia está no olho. Dermatologia é fotografia. É diferente, Vicente, de você fazer um diagnóstico. Por exemplo, nós tivemos um cantor, que nós perdemos ele, um cantor muito amado, que a gente sente falta dele até hoje, que fez um tumor interno. Se aquela lesão, Vicente, fosse na pele, nós não teríamos perdido ele, porque seria visto uma lesão bem pequena. Então, aquele dermatologista que fez uma boa especialização, ele divide um carcinoma basocelular, de um tumor de anexo, de um queratocantoma, de um melanoma. Então, ele divide com facilidade isso aí no olho, entendeu? Então, o dermatologista, ele precisa mesmo de olho. Dermatologia é fotografia. Então, quem não vê em dermatologia e não sabe, em exame, ele não fecha tanto o diagnóstico. Quais são os primeiros sinais que a gente tem, por exemplo, de um câncer de pele? Bom, aí o câncer de pele, vamos supor, o carcinoma bacelar, que é o mais comum. Ele sozinho deve ser maior do que todos os cânceres de pele. Mas a nossa sorte é que ele é um tumor in situ, ele não dá metástase, ele é um tumor localizado, é uma placazinha que começa a crescer, fazer um carocinho. Eu estou usando essa palavra para não usar termo técnico, para não complicar. E a gente fala que ele tem um bordo perolado. O que é um bordo perolado? Um bordo que brilha, entendeu? Como uma pérola. Então, o carcinoma basocelular ele dá um brilhozinho no bordo, aonde ele faz aquela elevação. Então, a gente chama de bordos perolados. Como se fosse uma verruga. Pode ser uma ferida também, que seria um carcinoma cicatricial, entendeu? Então, ele tem várias apresentações. Mas qualquer dermatologista, assim, com a experiência, ele não perde um diagnóstico de um carcinoma basocelular. Mesmo porque também, o que você tem que fazer num quadro desse? Ou uma biópsia ou retirar a peça e mandar fazer um exame. Então, você não vai perder o diagnóstico. O paciente não corre o risco de não ser feito o diagnóstico. Bom, a gente falou já de melasma, nós falamos de vitiligo, câncer de pele. Tem outro assunto que é muito importante, são as doenças alérgicas, né? Isso o senhor trata muito também. Eu passei, né, por um problema em casa, onde a minha filhinha mais nova, a Camilinha, ela tinha dores frequentes, né, no estômago, dor de barriga mesmo. Pai, meu estômago está doendo e a gente não sabe. E você acredita que eu passei por vários médicos para poder saber o que realmente ela tinha, porque todos os dias, né, era um incômodo muito grande, uma dor grande que ela tinha no estômago, até a gente perceber que era um problema de alergia, né? E são problemas que normalmente
o pai, a mãe, enfim, as pessoas em geral não sabem, né, o que acontece. Às vezes você tem uma alergia à castanha, ou ao coco, né, ou até mesmo algum outro produto natural, né, alimento natural. É difícil de identificar, né, doutor? Na verdade, quando você tem uma alergia alimentar, ela pode aparecer de algumas formas. Nós temos, por exemplo, uma alergia alimentar clássica. Por exemplo, o caboclo come um camarão e tem aquele eritema no corpo, às vezes até um edema de glote, uma falta de ar e tal, quando é um caso muito grave. Mas nós temos, por exemplo, Vicente, alguns pacientes que tomam leite e faz lesões na pele, um eczema, como o eczema atópico. Ou a reação da soja, do leite, do ovo, do trigo, de uma castanha, de um amendoim. Então, esse tipo de alergia deixa a gente um pouquinho em dúvida porque você tem um eczema. E um eczema é uma lesão de pele. Então, o eczema pode ser um eczema de contato, um eczema crônico palmo-plantar, um eczema desidrótico. São vários eczemas. Então, esse, por exemplo, que é o eczema atópico, ele nos ajuda por alguns detalhes. Porque o outro nome do eczema atópico é o eczema flexural. O que significa? Eczema das dobras. Ele é muito comum vir para dobras do braço, dobra da perna, dobra do pescoço e dobra da pálpebra. Entendeu? Ele nos chama muita atenção para o eczema atópico devido a essa localização. Porém, medicina não é nem sempre nem nunca. Você vai pegar um paciente que pode ter apenas uma placa. Começa a dar uma inflamação nesses locais? Não, um eczema. Eczema é uma lesão eritêmica escamativa, é uma placa meio avermelhada com escamação. Isso aqui é um eczema. É assim que a pessoa pode identificar. Exatamente. Então, por isso é que eu estou te dizendo, porque num quadro dessa natureza, nós temos que separar entre um eczema de contato, que seria uma alergia a alguma substância que encosta. Por exemplo, é muito comum mulher usar uma bijuteria, e toda bijuteria tem sulfato de níquel, que é uma das substâncias que provocam muita alergia. Das que mais provocam alergia é o sulfato de níquel. E interessante, porque o ouro 18, ele aumenta a quantidade com o sulfato de níquel. Então, o ouro 18 também dá alergia. Só o ouro 24, que é o ouro puro, que não dá alergia. Tem muitos casos também de maquiagem, creme hidratante. Não tem dúvida. Sabonete? Exatamente. Você precisa fazer, nesse caso, o exame seria um teste de contato, para tentar descobrir a substância, para ver quais a substância que estaria colocada aquele produto dentro. Porque isso são bases químicas. Você pode misturar ela no sabonete, você pode misturar ela no perfume, você pode misturar na tinta de cabelo. Então, uma base química pode misturar em vários produtos. Basicamente, como que a gente pode passar para o pessoal que está acompanhando a gente? Qual a melhor forma de você escolher um sabonete ou um creme hidratante? Porque tem sabonete que eles prometem também que é super hidratante. Eu já usei, eu saio mais ressecado do que pele de lagarto depois que eu tomo banho. Diz que é super hidratante. Você vê lá na propaganda da televisão, né? Parece que a mulher, o homem, eles saem ali, né, super hidratados mesmo. A hora que você vai usar, né, não funciona nada. Olha, Vicente, eu sempre digo o seguinte, se você quer começar protegente de qualquer forma, já passa para o sabonete branco. Por quê? Porque se você tem um sabonete colorido, já entra mais uma substância que é um pigmento para poder tingir aquele sabonete. Boa. Entendeu, né? O sabonete branquinho. Sabonete branco. Agora, se você está com a pele seca, faça um hidratante simples, mas com um excelente resultado. Óleo de uva 3% numa loção, que é um produto natural, entendeu? Por quê? Eu vou sair fora da sua pergunta para a gente chegar nessa resposta. Por exemplo, a gente vê a cueca que foi feita para o homem hoje. Eu não chamo de cueca, eu chamo de calcinha de mulher para homem. Essa cueca Zorba, ela não é uma marca conhecida, né? Ela é feita para poder... Na mulher é natural, o homem tem uma forma diferente. Uhum. Então ele teria que... Porque, primeiro, ela é de lycra. Lycra tem o quê? É um derivado do petróleo, tem 50, 100 anos. Uhum. Então você teria que usar uma cueca larga, branca, 100% algodão, que você tirava o pigmento, tirava a lycra, que é um produto derivado do petróleo. E você colocaria no lugar
A fibra de algodão, que teoricamente o homem tem 70 mil anos, que tem 70 mil anos que o organismo já era acostumado com a fibra de algodão. Então, indicado para o homem usar Exatamente. cueca branca e larga, viu, gente? Exatamente. Porque, vamos falar assim, porque a gente vai usar um palavreado um pouco diferente, que nós estamos falando para a comunidade, pode ter até criança ouvindo. Vamos dizer que tem alguma coisa que durante o frio, esse órgão encolhe para pegar o calor do corpo para os espermatozoides não morrer. Isso, Vicente, quando o homem veio na Terra, ele não tinha roupa como nós tínhamos. Então, quando estava muito quente, porque o homem andava muito atrás de comida, como a vaca anda hoje, entendeu? Então, quando ficava muito quente a virilha, você entendeu? As coisas desciam, para diminuir o calor da virilha, para não matar os espermatozoides. E quando estava fria, encolhia tudo para o organismo, para os espermatozoides pegar o calor do organismo, para eles não morrerem. Então isso aí, a natureza, ela é sábia. Ela faz as coisas perfeitas. E nós é que, por causa do modismo, começamos a mudar essas coisas. Então isso é para você entender o que eu estou te falando. Então, na verdade, a gente tem que ter um pouquinho de sabedoria do natural para a gente poder usar o artificial. Nós estamos falando de doenças alérgicas, né? Tem um detalhe importante que a gente disse aqui em relação ao sol, discutiu muito, que é verão, né? E tem o pessoal que vai para a praia e quer comer camarão e não pode, que é uma das piores alergias que tem, né? Chega mesmo a matar, né? Tem pessoas que têm alergia terríveis ao camarão e tem vontade de comer. Tem muita gente que não sabe, né? Isso eu tenho certeza, 98% da população não sabe, mas existe uma vacina para isso, não? Existe. Vicente, mas isso aí, sabe, assim, às vezes nossos ouvintes, nossos telespectadores não têm uma informação. É um exame muito barato, chamado IgE para camarão. É ir num laboratório e fazer um exame de sangue, fazer uma IgE para camarão. Não precisa nem de pedido do médico. Não, não. É como outros falam, vou tomar uma vacina, a vacina é feita do ovo, mas eu não sei se eu tenho alergia. Faz uma IgE para o ovo, entendeu? Aí você fica sabendo, na verdade, se você tem ou não tem. Porque, na verdade, assim, quando a pessoa faz uma alergia dessa, quando o pessoal já tem alergia, eu já ensino que ele carrega pelo menos um comprimido de uma prednisona na carteira. Porque se ele começar a ter alguma coisa, ele toma o comprimido para procurar socorro. Porque ele já está fazendo o organismo já está trabalhando em cima dessa alergia. Porque eu, particularmente, no meu modo de ver, eu acho que se a pessoa tomar um comprimido de prednisona, ele dificilmente vai fazer um edema de glote. Muito difícil. Entendeu? E um problema que a gente tem medo da alergia, a não ser outras alergias, como a síndrome de Lyme, que é uma alergia a medicamentos, por exemplo, e que dá bolhas no corpo todo e tal, nos Estados Unidos leva à morte de 10%. Mas vamos sair da síndrome de Lyme, que é uma coisa bem rara. Vamos pegar para um camarão, qualquer uma outra alergia alimentar que pode fazer um edema de glote. Então, a pessoa que já teve uma alergia, sempre carregar um comprimidinho de prednisona na carteira, se ele começar a ter alguma coisa, ele engole. E pode fazer essa IgE para poder ele saber se realmente ele tem uma alergia a camarão, para ele estar tranquilo. E a gente estava falando em competência do Brasil, né, em relação à medicina. Essa vacina foi desenvolvida pela Fiocruz, no Rio de Janeiro, não? Ou ela veio de fora? É uma vacina que foi desenvolvida lá no Rio mesmo? Não. Essa vacina, eu compro no Rio de Janeiro. Quando eu fiz a especialização no Rio de Janeiro, eu fiz lá no hospital, é duro ficar velho, né? Esquece até o nome do hospital. Pedro Ernesto. Estudei no Pedro Ernesto. E no fundo, tinha um Instituto de Alergia do Rio de Janeiro. Essa vacina eu peço do Rio de Janeiro. Eu não estou aqui fazendo propaganda, eu só vou te falar, eu comi camarão, tive uma alergia, tomei os 4 frascos, a fraca, a média, a forte, extra forte. Consegui voltar a comer camarão. Agora, nem todo mundo consegue esse resultado. Você sempre tem uma melhora, mas você não sabe se é 10% ou 100%. Ah, então não é garantida. Não, não é como uma vacina para vírus.
Sim. É uma vacina que você vai melhorar, alguns pacientes chegam a 100%. Uma boa vacina, esse lá do Laim Pontes de Carvalho, desde aquele tempo eu usava a vacina dele lá no Rio de Janeiro e continuei pedindo de lá para aqui quando eu tinha meus pacientes que precisavam. Nós vamos falar um pouquinho do dia a dia, né? Por exemplo, a maquiagem, a gente falou. Tem gente que tem alergia a certas maquiagens. Dormir com maquiagem faz mal? É um mito ou verdade isso? Bom, nós temos troca de sódio, potássio na pele, perda de água, gordura e tal. Eu acho que não deve dormir com maquiagem para que elas não obstruam os poros, para os poros trabalharem naturalmente. O que são os poros? Tem muita gente que não sabe, né, Vicente? Fala poro, mas não sabe. O poro é o canal de drenagem da glândula sebácea e o canal de drenagem da glândula sudorípara. São os buraquinhos que a gente tem Exatamente. Aí eu quero até te passar, porque os seus telespectadores precisam saber de coisas importantes. Então, quando você vê falar que alguém vai fechar seus poros, é ilusão. Por quê? O poro é um órgão como o buraco do nariz e o buraco do ouvido. Ninguém vai passar um remédio que vai fechar o poro do seu nariz. Você pode, por exemplo, baixar a temperatura na pele, sua pele vai contrair. Claro, o poro vai fechar. Mas normalmente o medicamento não fecha e nem abre poro. Aqueles procedimentos, né, que as pessoas estão fazendo, inclusive, nós chegamos a discutir muito isso, pessoas que chegaram a morrer, né, com aquele ácido que foi feito em algumas clínicas, pessoas que não eram, né, permitidas a fazer esse procedimento na verdade. Eu não sei se eu lembro de um caso bem específico aqui em Goiânia, né, na capital, onde foi aplicado o ácido e a moça chegou a perder a vida por causa disso. Vicente, lá em São Paulo teve de um rapaz, me parece que ele tinha 26 anos, ele era do interior de São Paulo, foi para a capital e fez um peeling de fenol. Eu trabalhei muito com fenol em vitiligo, no início, para fazer melhorar a circulação no local do vitiligo. Isso aí foi um tratamento antigo, que foi modernizando, ele foi ficando para trás. Então o fenol é um produto muito agressivo. E as pessoas, para trabalharem com ele, têm que ter uma alta especialização. Agora, o que eu assustei, que me parece, eu não segui o caso. Sim. Eu não sei se o profissional que estava fazendo aquilo sabia que o álcool neutraliza o fenol em menos de meio segundo. Não, eu cheguei a dar a notícia e não podia nem mesmo aplicar o fenol, não tinha nem permissão. Pois é, essa lá de São Paulo que eu vi, ela não sabia. Eu calculo porque eu estou de longe, não estou fazendo um julgamento. Uhum. Se tivesse passado o álcool imediatamente, o álcool neutraliza o fenol. Sempre que eu trabalhava no vitiligo, eu passava... Álcool 70? O álcool 70, o álcool neutraliza o fenol imediatamente. Nem a capacidade de saber como nem isso neutralizar o profissional a pessoa sabia. Esse que está sendo o grande problema no nosso país. Eu vou te dizer mais. Eu estou vendo aí muito esteticista. Eu acho que o esteticista foi feito para trabalhar ao lado do dermatologista. Com uma enfermeira foi feita para trabalhar do lado do médico. Porque o esteticista ele não dá diagnóstico. Ele não estudou fisiologia. Ele não estudou patologia. Ele não estudou farmacologia. Então, ele é nobre. Porque o dermatologista dá o diagnóstico, fala, nesse aqui você faz um peeling com pasta de ata. Um exemplo. Esse aqui você faz uma cauterização disso aqui. Então precisa uma orientação para ter a conduta. Porque ele está fazendo uma coisa como um papagaio. Ele está fazendo sem saber o que ele faz. Ele sabe a prática, o ato de fazer. Mas ele precisa um pré-diagnóstico para fazer a indicação. A enfermeira não atende consulta, mas é nobre o serviço dela. Nobre, nobre, nobre. Olha lá que o médico não dá conta de fazer o que uma enfermeira faz. Mas ela não dá diagnóstico. É um trabalhando com o outro. Junto com o Sempre outro. conjunto. Ajunta com o outro e se completa na profissão. Então eu estou vendo muita gente fazendo coisas aí que está correndo risco, pessoas correndo muito risco. É porque às vezes a busca pela beleza é tão grande, né, doutor?
a gente vê que as pessoas caem numa furada, assim, visivelmente, né? E mesmo assim vão de cara. Tem que tomar cuidado, não é qualquer profissional, você tem que pesquisar muito, né? E não é porque você vai passar um produto na pele que você não pode perder a vida, né? Às vezes as pessoas pensam que vai passar algum produto na pele, poxa, não vai dar nada, né? Não vai ter problema na pele, né? Não é uma cirurgia ou algo parecido, mas não. Né? É perigoso e nós precisamos tomar muito cuidado mesmo. Pesquise o profissional. Hoje você tem vários meios para isso, para saber se realmente ele é credenciado, para saber se realmente ele tem a competência para poder prestar o atendimento devido e até mesmo o socorro devido, né? Porque os problemas acontecem, até com os melhores profissionais. Não existe local. Eu falei para você o ditado agora mesmo, medicina não é nem sempre e nem nunca. Quer dizer, eu não posso responder para você, doutor, eu vou operar, mas não vou morrer. Eu não posso te garantir. Sim. Entendeu, né? Tudo há um risco. O profissional tem que estar preparado. Exatamente, você tem que diminuir o risco ao máximo possível. Tá certo. Doutor, fala pra gente, tem mais alguma coisa que o senhor queria passar aí para os nossos telespectadores? Eu posso passar uma coisa muito simples? Claro. Mas que o povo precisa saber? Antigamente, Vicente, você é menino. No meu tempo, a gente ia na fazenda, aí notava que tinha algumas pessoas que tinham andado, que eles falavam andado de bobo. Tá? Essa é nova para mim. É. Andado de bobo. É. Então eu vou explicar, eu vou até ilustrar, se você me permitir. Claro. Então o que era aquilo? Ele chamava de olho de peixe, cravo, e na verdade é uma verruga viral plantar. Então você chegava lá, quando a verruga crescia demais na planta do pé, eles achavam que era uma coisa simples. Sim. Aí ele não pisava mais porque encostava no nervo. Então você chegava, se ele tinha uma verruga no calcanhar, ele andava na ponta do pé. Tá? E aí o que acontecia? E isso aí até hoje é uma coisa que eu acho que as pessoas precisam saber, que viu uma verruga plantar, que é um cravo, imediatamente fazer uma cauterização elétrica. Não adianta passar ácidos em cima, porque você está alisando aqui e ela está crescendo lá no fundo. E quando ela encosta num nervo, o cidadão não pisa mais. E pode dar até problema na cabeça do fêmur, por ele andar com o pé virado. É mesmo? É. Porque a cabeça do fêmur é igual aquele do motor que sobe e desce, me fugiu o nome agora. Se você virar um pouquinho, ele desgasta. São detalhes que então, a gente, esse detalhe eu queria atento. falar porque nós estamos no estado mais agrícola. Sim. E aqui acontece muito isso, porque aquilo pega... O vírus, a gente nota que aqueles espinhos, coisa, é muito comum fazer essa contaminação. Eu só quero que as pessoas saibam que quando tiver um cravo, um olho de peixe, que é o nome vulgar da verruga plantar, fazer a cauterização elétrica. Mito ou verdade, para a gente terminar? Parece que teve uma moça que chegou a perder a vida espremendo uma espinha. Isso foi notícia em todo o país. Parece que bactéria, não sei se foi das A espinha é um processo inflamatório, tá? Então, o que acontece? A espinha dá no canal de drenagem da glândula sebácea, né? Aí a bactéria penetra e forma um processo inflamatório. E se você espremer aquilo, esparramar, e já estiver formando um abscesso lá dentro, essas bactérias podem cair na circulação e fazer uma sepsis. Qualquer abscesso pode fazer uma sepsis. Então não é a bactéria que veio da unha que entrou no buraco da espinha. Não. São as bactérias que estão lá espalhadas pela pele. Poderia até ser isso, poderia ser, mas ali já tem um processo inflamatório. E quando você espreme, você pode estourar a glândula. E ela entra pelos poros quando ela espalha. Esporo. Que é o que a gente estava dizendo agora. Forma, porque a espinha é um processo inflamatório na glândula. É um perigo, né? Tem gente que acha que é normal e é comum, né? Mas não é. Né? Esse negócio de espremer espinha, saiu realmente uma notícia e todo mundo falou, mas não é possível, a moça perdeu a vida por espremer uma espinha, está aí, a explicação é essa. Vicente, processo inflamatório com bactérias. E outra coisa, Vicente, hoje nós temos uma droga que eu considero um milagre, que é a isotretinoína, e ela está mal falada pelo nome comercial que é o Rocutan. É uma droga que eu tenho uma experiência de milhares de atendimentos.
O problema dela é que é uma droga teratogênica. Mulher grávida não pode tomar e nem engravidar. E quem bebe bebidas alcoólicas deve evitar por causa de lesões no fígado. Sim. Mas eu nunca tive um problema com esse medicamento. E é o único medicamento que acaba com as espinhas. E outra coisa, né? O Rocutan, né, como conhecido, ele era usado em dosagens altíssimas, né? E os cuidados a gente tem que ter com qualquer droga, mas principalmente com drogas assim que afetam o fígado e outros órgãos. Vicente, você pode usar ele de 0,5 a 1,5 miligrama por quilograma de peso. Mas o que acontece? É que as pessoas, às vezes, confundem o efeito do remédio com o efeito colateral. O que ele faz? Ele fecha a glândula que estava com processo inflamatório. Quando ele faz isso, ele resseca. Então, você vai ressecar o olho, você vai ressecar dentro do nariz, você vai ressecar o lábio. E aí, o que a pessoa vai fazer? Passar a língua no lábio. E a saliva tem um ácido chamado pitialina, que na semimucosa, que é o lábio, e na pele, ela queima. Então as pessoas ficam com aquele queimado e falam que não é o comprimido, é a saliva. O olho ficou seco, começa a envermelhar. Então o médico tem que olhar o paciente, que ele tem que colocar colírio no olho. O nariz não precisa mais do que um cotonete com água, toda hora passar água. O lábio, se você estiver estudando, pegando uma televisão, passe água toda hora. Depois aquela manteiga de cacau é boa também, não? É isso. Isso aí, cacau, Bepantol, qualquer creme hidratante, a hora que você for sair, em casa você pode passar água toda hora. O problema é a própria saliva é que faz a queimadura. O assunto, gente, como eu disse, é um assunto importantíssimo. Nós estamos falando do maior órgão do corpo humano, que é a pele, né? O assunto vai longe, se a gente ficar aqui conversando e principalmente do que acontece no dia a dia das pessoas, né? A gente vai aqui uma semana fácil, né? Eu queria saber a sua opinião para a gente encerrar de verdade. Agora eu sei que o senhor tem o tempo corrido, né? Mas para encerrar, o que você acha de tatuagem? É uma agressão muito grande? Eu tenho algumas. O senhor acha que é uma agressão muito grande à pele? Ô Vicente, é o seguinte, feliz daquele cidadão que não faz uma dermatite de contato a algum pigmento. Porque até então eu não trabalho com laser. Porém, até então, me parece que um laser tirava alguns tipos de pigmento. Hoje eu não sei se já modernizaram isso, porque eu não trabalho com isso. Certo? Se fizer um eczema de contato, é um Deus nos acuda. É difícil. E aí depois ele vai gastar muito. E é mais difícil para tirar. Depois para tirar é que o gasto vai ser altíssimo. Eu tenho algumas, inclusive com o meu amigo, irmão do peito aí, o Robinho, né? Ele é um cara que trabalha diferente mesmo, é excepcional. Tem uma mão leve, tranquila, não dói tanto, né, que nem certos aí que tem a mãozinha mais pesada. Hoje em dia a gente tem máquinas, né? Máquinas mais eficientes que antigamente. Bom, era eu estou te falando assim como um médico que quer sempre prevenir a saúde do paciente. Você me entendeu, né? Sim, eu digo porque eu fiz, né? E eu sinto mesmo. A gente sente na pele, né, o que é, a dor que é e a agressão que a gente sofre. Mas enfim, né? Tem que cuidar. Exatamente. Se não teve a dermatite de contato, você não tem problema. Graças a Deus. Entendeu? Né? E graças à mão leve do Robinho, nosso irmão. Obrigado, doutor, mais uma vez, tá? De Foi nada, uma honra, um prazer te receber. Igualmente, você sabe que você é um cara que eu admiro muito, você entendeu? E te parabenizo por tudo e peço a Deus que você sempre seja esse cara maravilhoso, com esse coração maravilhoso. Deus te abençoe a você e sua família. Você que é tudo isso. Você que é tudo isso. E eu sou seu fã, você sabe disso. Esse foi o doutor Antônio Fonseca, melhor dermatologista do Brasil disparado. Obrigado pela sua companhia, uma semana abençoada para todos vocês. Beijo, tchau, fiquem com Deus e até a próxima. Todos os dias, milhares de brasileiros têm os seus sonhos interrompidos. A falta de crédito, o nome sujo e a burocracia tiram a chance de recomeçar.
Quantas histórias ficam paradas porque conquistar uma moto parece impossível? Para muitos, trabalhar e sustentar a família depende desta oportunidade que nunca chega. A Loca Vibe nasceu para mudar essa realidade. Aqui não tem burocracia, não tem consulta ao nome, tem acesso rápido, simples e justo a uma moto de qualidade pronta para rodar. Hoje já são 4.000 motos rodando em cidades espalhadas por todo o Brasil. Loca Vibe, mais do que alugar motos, nós abrimos caminhos para histórias de superação. Olha, minha gente, quando o assunto é confiança, proteção e credibilidade, a gente não brinca, não é verdade? São 15 anos de história, 15 anos cuidando de pessoas, 15 anos compromisso com cada associado. A Solid nasceu com um propósito: proteger vidas, sonhos e conquistas. Hoje são milhares de famílias atendidas em todo o Brasil, com tecnologia e inovação de um jeito único de fazer diferente. Assistência 24 horas, soluções inovadoras e atendimento humanizado. Solid, são 15 anos de história, 15 anos de confiança. E você pode ter certeza, o futuro vai ser ainda maior. Seja bem-vindo à DTV, a maior e melhor produtora do estado de Goiás. Um espaço feito para transformar ideias em grandes produções. Aqui você encontra uma redação completa, equipada com modernas ilhas de edição, prontas para dar vida a cada detalhe do seu projeto. São 2 estúdios de ponta com tecnologia de última geração para que a sua produção alcance a máxima qualidade. Você também conta com camarim exclusivo, salas de reunião bem estruturadas e ambientes de interação e convivência que tornam o processo criativo ainda mais inspirador. Nosso time é formado por profissionais apaixonados por audiovisual, prontos para entregar a você a melhor experiência. Na DTV, cada projeto é único, do jornalismo à publicidade, do podcast à transmissão ao vivo. Aqui nós entendemos de audiovisual. Então vem para a DTV, aqui a sua melhor produção acontece. De frente, o oferecimento Loca Vibe, Solid, Clínica Dentária Ouro Dente.